Tem sido cada vez mais comuns os casos de câncer do aparelho digestivo. Para falar sobre esse mal que atinge grande parte da população, eu falo com o especialista Dr. Rodrigo de Pádua Safatli. Dr. Rodrigo, dentro dos cânceres do aparelho digestivo, que parte essa doença atinge principalmente? Bom, principalmente o intestino grosso, os cólons. O câncer coloretal é o terceiro câncer mais comum no Brasil, excetuando-se os tumores de pele. Falando-se de aparelho digestivo, o câncer coloretal mais incidente, seguido pelo câncer gástrico. São os dois que a gente tem que ter uma atenção maior assim, para estar buscando casos, para estar fazendo uma prevenção. Dentro dessa prevenção, quais os exames que pode detectar, que tipo de procedimento médico pode fazer com o paciente para detectar esse tipo de doença? Primeiramente, uma avaliação clínica criteriosa. Por quê? O principal são os fatores genéticos envolvidos nesse tipo de tumor. Então, pessoas com história familiar de câncer coloretal ou de câncer gástrico, obrigatoriamente tem que fazer exame de endoscopia digestiva, no caso do câncer gástrico, e colonoscopia, no caso do câncer coloretal. A periodicidade e a idade com que se inicia a realização desses exames varia de acordo com a avaliação clínica do paciente, porque tem uma série de síndromes que implicam o início mais precoce e a realização com intervalo menor, ou no caso do que a gente chama de cânceres esporádicos, que não se enquadram nessas síndromes, mas que tornam a pessoa com uma predisposição um pouco maior do que a população em geral, a gente já começa numa idade mais tardia. Como sempre, qualquer tipo de câncer, a prevenção, o diagnóstico precoce é a melhor solução? Na verdade, assim, a gente tem as famílias têm aquele tabu de que a pessoa está com câncer, ela vai morrer. Hoje, na verdade, é uma doença traiçoeira, é uma doença que tem um risco muito grande, mas tem um índice de cura também muito alto nos casos de diagnóstico precoce. A ressecção cirúrgica, associada a tratamento oncológico, nos casos indicados, radioterapia, quimioterapia, ela fornece bons índices de cura. Então a pessoa não precisa ter medo. Na verdade, ela não pode fugir desse tipo de tratamento, e se apresenta esses sintomas, ela tem que investigar e tem que buscar um atendimento e a investigação do caso dessa pessoa. Doutor Rodrigo, por alguma razão específica, o número de câncer do aparelho digestivo tem aumentado? Como o senhor disse, já é um dos maiores, de maior incidência? O câncer gástrico, com o advento da endoscopia, ele tem diminuído. O câncer coloretal, ele tem aumentado. Na verdade, no nosso meio ocidental, tem uma incidência maior de câncer de intestino do que nas regiões orientais. Por quê? A gente tem uma dieta mais rica em gordura, mais rica em proteína e mais pobre em fibras. Então, você começa a ter um trânsito intestinal muito lento e uma exposição da mucosa do intestino a esses agressores, que provocam mutações nas células do intestino e o surgimento do tumor. A melhor solução, a melhor medida mesmo é, em caso de qualquer sintoma, procurar um médico especialista. Sim, não só quando tem sintomas, mas quando não tem sintomas e tem história positiva. Nesses casos a gente tem que estar fazendo, porque tem casos que a pessoa está totalmente assintomática e você faz a colonoscopia e já encontra a lesão lá dentro. E você remove a lesão, comprova que já tinha focos de malignidade, que às vezes a lesão não é uma lesão homogênea. Seria como se fosse um pudim com as ameixas em cima, onde você tem uma grande área, talvez benigna, com focos de malignidade ali. Por isso que você tem que fazer biópsias muito representativas da lesão, porque você pode colher só um fragmento e pegar um fragmento caracterizando erroneamente como benigno e tem focos de malignidade ali.